TV Com Tudo Mais de volta agora para falar da sua saúde e beleza. Em épocas em que os cuidados com o corpo estão tão evidentes, proteína é uma palavra que a gente ouve muito falar, né? Consuma, use, inclua na sua dieta. Mas até que ponto isso não pode se tornar um exagero? Nos últimos dias tivemos um caso que é um alerta, inclusive para quem consome excessivamente as proteínas. A dieta da proteína é muito comum entre pessoas que cuidam da alimentação e frequentam a academia. Mas um fisiculturista de 39 anos andou exagerando na dose e morreu na última semana. Em busca do corpo perfeito, o inglês Dan Warmby apostou em uma dieta de 10 mil calorias ao dia, incluindo no cardápio hambúrgueres, pizzas e bacon, e as mais variadas bebidas energéticas. No entanto, o resultado dessa rotina foi exatamente o oposto ao que ele esperava. Dan foi diagnosticado com um câncer em 2010 e já naquela época, o personal trainer entendeu que sua dieta baseada em altas doses de proteína poderia ter uma grande relação com a doença. Assustador, né? Para explicar pra gente o porquê aí desta ligação, eu recebo hoje a nutricionista Ana Paula Ferreira Melo. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Boa noite, Boa prazer. Noite, prazer também. E aí, qual é essa conexão entre o câncer que ele desenvolveu e o consumo das proteínas? Bom, é claro que a gente não sabe exatamente se foi realmente causado única e exclusivamente por isso, né? Mas a gente tem alguns estudos mostrando que o consumo muito excessivo de proteína, ele tem uma característica muito inflamatória. Ele, por exemplo, tem como um dos efeitos, ele torna o pH do nosso sangue mais acidificado. E é uma das causas de câncer. Todos os alimentos que deixam o nosso pH sanguíneo mais acidificado aumentam o risco para desenvolvimento de câncer. Então, muito provavelmente, por ter um consumo tão excessivo, né, ele acabou aumentando muito o risco. Claro que esse é um caso extremo, né, que acabou levando o fisiculturista à morte, como você mencionou, não podemos calcular aí se foi apenas o consumo de proteínas. Mas a gente pode destacar outros problemas de saúde que podem surgir a partir deste exagero? Tudo realmente vem do exagero. Então, assim, proteína é um dos nutrientes que a gente precisa, junto com carboidratos, junto com gordura, dentro de uma quantidade saudável. Inclusive, tem N funções pra gente, né? Desde auxiliar no emagrecimento, auxiliar na manutenção de massa magra. Então, a gente precisa. Sim. O problema é que algumas pessoas têm feito dietas, assim, praticamente apenas com proteínas, né? A base de proteínas. Todas as refeições tem ovo, tem frango, tem leite, tem iogurte. A pessoa exclui carboidratos, né? Exclui raízes, pães, frutas, saladas. E tem uma alimentação realmente só com a proteína. Então, assim, são N problemas disso. A gente acaba tendo, por exemplo, deficiência de muitos nutrientes, reduzindo muito a nossa disposição, tendo prejuízo na memória também, é muito comum. Aumenta muito o risco também para descontrolar a pressão arterial, até porque são usados também muitos embutidos nesse tipo de dieta, né? Verdade. Então, muitas opções com excesso de sal. Hormônios das próprias carnes, por exemplo, frango, né? Enfim, Descontrola também níveis de colesterol. Para algum paciente renal também, né, prejudica mais ainda a função renal, um paciente que já tem alguma doença renal crônica previamente. Então, aumenta risco para muitas doenças. E né? como é que a gente percebe o momento em que estamos passando da conta, digamos assim? Eu já recebi pessoas aqui que afirmavam que suas dietas eram calculadas, elas eram controladas na balança, era tanto de proteína pela manhã, à tarde, assim por diante. Mas como é que quem está em casa ouvindo todas essas informações vai conseguir diferenciar o que é normal do que é exagerado? Olha, o ideal é realmente procurar um acompanhamento. Então, assim, tendo um acompanhamento nutricional, a gente vai ter realmente o cálculo de acordo com a necessidade de cada pessoa. Dependendo da idade, do peso, da altura, do nível de atividade física ou não, a gente tem uma determinada necessidade. Assim, para a maioria das pessoas, o que é normal é em torno de 10% a 15% do valor energético total. Para algumas pessoas, isso aumenta. Tem até alguns estudos mostrando vantagem de consumir um pouquinho a mais. Ali em torno de 20%, 30% de proteína. Mas é nisso no máximo. Isso, mas assim, mantendo carboidrato, mantendo fontes de gorduras boas. Então, a gente não está excluindo outras fontes, né? A gente acaba só predominando um pouquinho mais de quantidade de proteína, de gordura e reduzindo um pouquinho o carboidrato. Mas é uma dieta orientada. Né? Ao contrário de dieta que muitas vezes as pessoas pegam no Google e começam a fazer por conta própria, começam a comer só a proteína. E às vezes elas até têm um emagrecimento naquele momento em que estão fazendo. Mas para de fazer, a pessoa volta a ganhar peso
né? O efeito sanfona acontece muito com esse tipo de dieta. E fora todas essas outras questões de saúde que a gente comentou. Sim. Você trouxe algumas opções aqui pra gente. Do que se trata? Trouxe opções, na verdade, saudáveis, que podem estar na dieta de todo mundo, desde que faça parte desse equilíbrio, né? Perfeito. Então, por exemplo, ovo. Ovo é excelente. Ovo é excelente. Ovos. Quantos ovos por dia? Né? Você falou do 15% da tua dieta diária deve ser... Mais ou menos, deve ser de proteínas. Vamos começar a mensurar isso, quem sabe assim, com um ovo, por exemplo. Quantos? Com relação ao ovo, hoje a gente sabe assim que a gente não tem mais medo dele como tinha alguns anos atrás, né? Até alguns anos atrás a gente tinha muito medo de ele aumentar o nosso colesterol. Hoje a gente sabe que ele tem colesterol, mas muito dificilmente ele aumenta o nosso colesterol. Existem estudos de segurança com até 3 ovos por dia. Então, não que a gente precise ou deva comer 3 ovos por dia, mas a gente pode comer um ovo por dia ou 2 sem ter medo. Perfeito, tá? O ovo, inclusive, ele dá bastante saciedade. Por exemplo, se a gente usa num café da manhã, ele, inclusive, deixa a gente bem satisfeita, não só ao longo da manhã, mas até ao longo do dia mesmo. É uma opção interessante. Vai querer ficar beliscando, né? Atum. Eu já vi algumas pessoas também exagerarem no atum. Eu já trabalhei com um rapaz que era conhecido como Mr. Atum, porque ele comia atum o tempo todo, com pão, com salada, enfim. Tem também alguma medição aí pra isso? Não é indicado, assim, o consumo diário, porque já é um produto que vai ter sal, ele não é um produto que tá fresco, né? Enlatado, né? Ele é um enlatado. Então, por mais que a gente escolha, às vezes, uma opção melhor e a gente pesquise direitinho, ele não é a opção mais fresca. No caso do atum, é melhor a gente preferir a versão em óleo. Tá. Ele é melhor do que a versão em sal. Tanto pela quantidade de sódio e também a gente acaba conseguindo proteger um pouquinho mais o atum de alguns contaminantes da própria lata. E conservar um pouco mais os nutrientes também. Daí a gente escorre bem esse olhinho e é uma opção melhor. O que mais que a gente trouxe? Aí aqui eu trouxe uma das opções de proteína concentrada, né? Que aqui no caso é um colágeno. Mas tem muita gente que usa também whey protein, outros tipos de proteína também, né? Perfeito. Essa barrinha aqui de cereal eu achei interessante. Ela é de whey? Essa é de whey. Tem muitas assim no mercado atualmente. Então tem algumas que tem como base o whey tradicional mesmo, né? O de leite. E tem outras até com whey de arroz, né? Com outras opções vegetais também. Perfeito. E aqui você trouxe algumas opções de derivado do leite. Então, por exemplo, o queijo cottage, que é uma opção que tem um teor bem alto de proteína e ao mesmo tempo tem uma quantidade bem baixa de gordura. É uma opção melhor do que, por exemplo, o requeijão, que as pessoas costumam usar mais. É uma opção realmente levinha e tem bastante proteína. É saboroso tanto quanto, né? É, tão saboroso quanto. A gente consegue fazer umas pastinhas, por exemplo, com atum, com frango, fica bem interessante também. E trouxe uma opção de iogurte. A gente tem alguns iogurtes que também são interessantes e podem fazer parte da dieta, desde que, claro, a pessoa não tenha nenhum problema com relação à digestão da lactose, né? Sim. O iogurte natural, ele é realmente a melhor opção que a gente tem. Ele é um iogurte que não vai ter açúcar, não vai ter adoçante. É amarguinho, mas é questão de se acostumar com isso. E às vezes a gente faz alguma misturinha realmente, coloca uma fruta junto, ou coloca um fiozinho de mel, se a pessoa puder utilizar. E fica uma delícia, né? Fica uma delícia. Ana, adorei as tuas indicações. Realmente o pessoal ficou um pouco assustado com a notícia realmente do falecimento do fisiculturista, mas é como você nos orientou. Tudo dentro do seu controle, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra-chave. É verdade. Obrigada, viu? Boa noite pra você. Muito obrigada, eu que agradeço. Se você de casa perdeu algum detalhe do programa de hoje, amanhã tem reprise a partir das 11h15 e também à tarde a gente coloca aí todas as entrevistas no site da TV Com Santa Catarina. Uma ótima noite pra você e quero reforçar o convite de que sábado haverá um grande show no Centro de Eventos Petri em comemoração aos 7 anos de carreira da cantora Maiara Coelho, catarinense, gente. Vamos prestigiá-la. Ela justamente encerra o programa de hoje. Boa noite e até amanhã. Obrigada, minha linda. Na vida tudo tem sua hora, o caminho chega até você. Às vezes a gente erra um lugar e aí demora a acontecer. Na verdade é que não percebemos que só depende de você. Tem que sonhar, acreditar, tem que buscar. Eu sonhei um dia cantar, a alegria e o amor levar. Eu desejei, eu almejei, eu acreditei. E hoje estou aqui cantando pra você. Eu sonhei um dia cantar